Olá, tudo bem? Sou o professor Marcelo Rectenwald, do seu canal de Teoria Geral da Administração. Quero discutir hoje, nesta videoaula, os antecedentes históricos da administração. Embora hoje a administração seja considerada uma ciência com bastante destaque mundo afora, nem sempre teve este tipo de reconhecimento. Durante muito tempo, embora existisse prática administrativa, não havia método que garantisse um lugar da administração no campo das ciências sociais aplicadas. E, naturalmente, quando a gente estuda um pouco mais sobre a administração, é importante conhecer a história, as origens, as influências. E este é o objetivo desta aula de hoje. Nós trataremos, discutiremos aqui sobre os antecedentes históricos da administração, observando algumas destas influências empíricas e que tipo de impacto elas trouxeram para a prática da administração. Vamos voltar lá atrás no tempo dos filósofos, seja lá nos filósofos gregos, depois os filósofos mais recentes também. Vamos falar sobre as organizações militares que há milênios têm se constituído como forma de organização e usado artifícios administrativos, mesmo que empíricos, mas que depois foram validados por métodos científicos. Quero tratar da organização da Igreja Católica, uma influência significativa dada a sua posição e complexidade durante muito tempo, sendo a estrutura, a instituição mais proeminente do mundo. Né? Quero falar também sobre os pioneiros empreendedores que cresceram os seus negócios, os seus empreendimentos, numa época da Revolução Industrial, que também é tema de hoje, dessa videoaula, e tratar também dos economistas liberais, que com o seu pensamento moldaram a forma de fazer a administração, ou seja, o início da posição administrativa, que se constituiu, que se consolidou, que se posicionou em mercados de economia liberal. Estas serão as discussões dessa nossa videoaula de hoje, tendo como objetivos compreender a evolução da administração da antiguidade ao século XXI. Quero identificar as principais influências filosóficas, econômicas das organizações militares, da organização da Igreja Católica, na formação do pensamento administrativo. São instituições muito reconhecidas, que têm já um longo trajeto e muitas delas ainda com práticas administrativas hoje já validadas pela ciência da administração. Quero, juntamente com você, analisar o papel da Revolução Industrial na consolidação da administração como campo científico. E também reconhecer a contribuição dos pioneiros industriais na formação das organizações modernas. Os grandes homens de negócio que, num momento, numa época de forma exponencial da Revolução Industrial, conseguiram construir impérios com a sua criatividade, com o seu tino para negócios. Esses são os objetivos da aula de hoje. Lembrando que não é de agora que as influências para a administração acontecem, né? Nós já falamos sobre isso. Nós temos desde referências no Código de Hammurabi, nós temos referências bíblicas, nós temos referências em diversos textos antigos que ainda não sendo validados pelo método, mas que se constituíram em elementos de estruturação. Por exemplo, o que está em tela, o conselho de Jetro a Moisés, que autores da administração, como Chiavenato, usou, resgatou para fazer os seus ensinamentos, né, para estudantes da administração. Conselho de Jetro a Moisés. Está no livro do Chiavenato, em várias das suas edições. E qual que foi o conselho de Jetro a Moisés? Quando ele percebeu, né, quando Jetro percebeu que Moisés estava sobrecarregado com muitas atividades, as atividades se concentravam em suas decisões, ou seja, um povo numeroso que dependia de Jetro para tomar as suas decisões e para receber orientação. E Moisés não dava conta daquilo tudo. Então, quando Jetro percebeu aquilo, Jetro era sogro de Moisés, Jetro deu um conselho
que consta no livro do Kevenato, mas consta também no texto bíblico. Ele diz assim: escolhe dentre o povo homens capazes e tementes a Deus, e de acordo com a sua capacidade, os coloque como chefes de 1.000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10. As coisas menores, eles resolvem as causas do cotidiano. As coisas mais complexas, as situações que exigem um pouco mais, eles vão subindo na hierarquia e trazem até você, se for necessário. Dessa maneira, certamente você vai ter tempo para fazer as coisas mais importantes, para buscar ouvir diretamente a voz de Deus e dar orientação para o povo. Né? Claro que você vai ensiná-los, capacitá-los em toda a lei, em tudo aquilo que eles precisam fazer, porque eles terão um grau de responsabilidade muito grande no meio do povo. Eu gosto de dizer que Jetro, está em tela aqui como uma questão, mas já lhe dou a resposta. Jetro poderia ser considerado um bom consultor sobre estruturação, né, de uma instituição, de uma organização, mesmo que tivesse algum grau de informalidade naquele ambiente. Ok? Então, os antecedentes históricos da administração se constituem um conjunto de influências empíricas que se construíram ao longo de séculos, muitos séculos, porque a administração, de fato, vai ser inaugurada como um campo científico de saber somente com a teoria científica, com o modelo taylorista. Isso vai acontecer por volta de 1890 em diante, com as principais publicações de Taylor tendo ocorrido em 1903 e 1911. Então veja que antes disso era muito mais a cognição, o senso prático, né, o conhecimento empírico, aquilo que as percepções das pessoas, dos gestores, dos executivos ou dos funcionários podiam trazer para a prática, mas não havia um método validado. Por isso que a gente considera todas essas coisas como antecedentes históricos da administração. Pois bem, vamos começar falando sobre a influência dos filósofos, começando lá pelos clássicos, filósofos da Grécia Antiga. Vamos pegar um pouco das ideias de Sócrates. Sócrates, que viveu entre 470 a.C. a 399 a.C., ele defendia que a administração seria uma habilidade pessoal, separada do conhecimento técnico e da experiência. Seria mais ou menos a mesma coisa que a gente dizer que é um dom, né? Nasceu com um dom, uma vocação para a gestão ou para a administração. O professor Maximiano, que é um autor muito famoso na administração, preparou, com base em Sócrates, um estudo de caso que ele chamou de Uma Conversa em Atenas, que é uma conversa entre Sócrates e Nicomáquides. E eles falam a respeito dos critérios da seleção de um estratego. Estratego era um general de um exército e que tinha sido escolhido com muita controvérsia por parte de Nicomáquides, mas o povo escolheu alguém que não tinha tanta experiência militar, mas tinha uma experiência de gestão. E aí, Nicomáquides, que era um militar, que era um soldado, marcado por suas cicatrizes, ficou muito chateado com aquilo e disse: olha só, não é justo. E Sócrates, usando-se da dialética, que era o seu famoso método de fazer perguntas e não dar respostas, né? Deixar que os seus discípulos encontrassem as respostas, foi fazendo perguntas a Nicomáquides, até que Nicomáquides percebeu que, de fato, as habilidades gerenciais são muito importantes, e não necessariamente somente a experiência. É claro que a experiência também é importante, mas é um outro campo. Existem as habilidades pessoais, existem os conhecimentos técnicos, aquilo que se faz, por exemplo, nos bancos de uma universidade, ou em um curso, né, ou em uma videoaula, e a experiência, que é o dia a dia, né, acertando muito, mas errando também muitas vezes, e aprendendo inclusive com os erros. Pois bem, o que Sócrates pode nos ensinar e que talvez nós pudéssemos destacar nesta aula
de hoje, né? Sobre habilidade pessoal, nós já falamos sobre aquele tipo de conhecimento separado do conhecimento técnico, né, e da experiência. Mas essa capacidade de dirigir pessoas faz parte da vida de um gestor, de um administrador. Por exemplo, um bom artesão não é necessariamente um bom gestor. Seria uma ideia muito próxima, digo assim, de uma distinção atual que se pode fazer entre um especialista técnico e um gestor. O método dialético do Sócrates, inclusive, é uma influência interessante hoje em dia que serve como base para uma liderança participativa, considerando os questionamentos que podem ser feitos por meio de perguntas e escuta ativa, né? Porque senão não seria somente fazer a pergunta, mas ouvir também ativamente e argumentar com base na racionalidade. Então, isso é uma base para uma liderança participativa que os métodos comportamentais mais modernos defendem. Por exemplo, o sistema democrático de Hans Likert, que é um dos 4 sistemas de gestão, tem muito disso, desse método dialético e de liderança participativa. Nós estudaremos isso em uma outra oportunidade, em uma aula mais à frente ainda. Então, todo o fundamento para processos decisórios com base em reflexão encontram amparo em Sócrates, como também Sócrates traz uma influência direta em práticas como as reuniões, feedback, resolução de problemas e por aí vai. Uma aplicação contemporânea seria uma gestão baseada em diálogo, liderança ética e desenvolvimento de um pensamento crítico nas organizações. Isso sempre é muito importante a gente conhecer, a gente saber. Platão. O que Platão pode nos ensinar? Bom, a República trata de uma forma democrática de governo e de administração dos negócios públicos. Você está lendo isso, está em tela. E Platão defendia uma sociedade justa. Inclusive, os primórdios da divisão do trabalho, da divisão funcional do trabalho, estão presentes na República. Veja que Platão foi um filósofo muito importante, tanto que provavelmente todos nós já estudamos em algum momento o mito da caverna, né? Platão, como ideia central para a nossa aplicação contemporânea, poderia dizer que administrar é organizar uma sociedade, uma empresa, uma organização de uma forma racional, justa e funcional, né? Então, as principais contribuições para a administração que a gente pode resgatar da República, né? Na República, Platão descreve uma sociedade organizada por funções que antecipa a noção de estrutura organizacional que hoje a gente acompanha, vê muito facilmente nos organogramas das empresas, né? E essa divisão funcional do trabalho indica que cada pessoa deve exercer a função para a qual é mais apta. Taylor, mais à frente, defendeu o plano de seleção científica do trabalhador, já com o método científico. Os métodos atuais e modernos de recrutamento e seleção também tratam disso. Colocar o indivíduo ou profissional naquele tipo de função para a qual ele tem mais aptidão. Isso vai gerar mais eficiência, mais especialização, mais clareza nos papéis. Isso é muito interessante, seja para negócios públicos ou privados, né? Inclusive, na administração pública, Platão pode nos inspirar em muitas ideias a respeito de governança, responsabilidade, bem comum, que são os embriões, né, da administração pública. Perceba que em Ética a Nicômaco, aqui, aliás, aí já estou antecipando Aristóteles, me perdoe, mas veja que a justiça, como um princípio organizador, né, trata de uma organização justa, aquela que tem funções claras, né, com decisões orientadas pelo bem comum, pelo bem de uma sociedade, de uma coletividade,
e ali também vai tratar do equilíbrio existente entre autoridade e responsabilidade, que foi um dos 14 princípios que depois foram propostos por Henri Fayol em sua obra publicada em 1916, da teoria clássica, que foi denominada Administração Industrial e Geral. Muitas aplicações contemporâneas podem ser atribuídas às influências de Platão. Por exemplo, as estruturas organizacionais, os organogramas, a departamentalização, a governança e a ética institucional. Agora sim, me permitam falar de Aristóteles, porque eu falei antes da ética e justiça, ou ética a Nicômaco, mas falei equivocadamente. Pois bem, em política, Aristóteles vai defender a administração pública com três modelos, seja a monarquia, que, quando não bem gerida ou bem implementada, poderia redundar em tirania. Modelos tirânicos monárquicos são complicados, né? Todos os modelos absolutistas, todos esses modelos em que há um poder excessivamente concentrado na mão de um único monarca, né? Ou de um único gestor, é um grande problema. Mas ele fala também da aristocracia, que poderia redundar em oligarquia, e da própria democracia, quando não bem implementada, poderia gerar anarquia. Aristóteles era um defensor das decisões lógicas e da argumentação, um grande defensor da ética e da justiça, algo que nós devemos ansiar, né, no nosso coração, né? Nós devemos desejar por justiça, como um princípio de vida, né? Devemos ter fome e sede de justiça, como o Sermão do Monte nos ensina também. Pois bem, o que Aristóteles trata a respeito da racionalidade, da ética e da tomada de decisão? A ideia central, né, é de que administrar é decidir racionalmente, com base em valores éticos e uma finalidade social. Então, quando se trata, por exemplo, das formas de governo em política, antecipa avaliações sobre modelos e sistemas políticos. Dá para trabalhar com avaliação de modelos de gestão, uma análise institucional, um estudo sobre as diferentes formas de poder e autoridade. Gosto de destacar também a respeito da decisão lógica e da argumentação racional que está presente nas ideias de Aristóteles. São bases do pensamento científico, né? Análise de causas, a relação entre o meio e o fim, a racionalidade nas escolhas e a ética como um fundamento da ação, aí sim, presente em Ética a Nicômaco, é uma boa decisão, que não é apenas boa para produzir eficiência, mas melhor do que isso, ela é moralmente correta. Tem a ver com os princípios intrínsecos que precisam serem desenvolvidos, ou precisam ser desenvolvidos nas boas culturas, nas boas famílias, nos bons indivíduos. Então, a finalidade também de entender os princípios aristotélicos é de que toda ação tem um propósito. Isso aí é a essência do que hoje na administração a gente poderia dizer que é tratado no planejamento. Por exemplo, a definição de objetivos, né? A avaliação de resultados que se faz por meio de ferramentas de controle, que também é uma função administrativa. Como aplicação contemporânea dessa influência de Aristóteles, nós poderíamos dizer da tomada de decisão gerencial, da ética empresarial, da responsabilidade social e até mesmo de planejamento estratégico, quando se fala sobre uma missão que muitas vezes tem uma responsabilidade social muito forte, incluída nos seus valores, nos valores do planejamento estratégico de uma organização. Toda categoria profissional tem os seus códigos de ética também. Então veja, nós estamos falando de algo muito sólido, né, e que trabalhou aplicações bem interessantes desde os filósofos gregos antigos. Mas nós não vamos ficar apenas nos clássicos, não vamos ficar apenas nos
da Grécia Antiga. Veja que o próprio autor Chiavenato, Adalberto Chiavenato, ele fala também dos filósofos modernos, que são considerados pragmáticos. Pragmáticos por quê? Pragmatismo é um movimento filosófico que é essencialmente prático. A administração é essencialmente prática. Então, tem um papel de influência muito forte daquele pragmatismo presente em Francis Bacon, em René Descartes, embora Descartes tenha sido muito criticado na academia, nas universidades, eu vejo que muitas vezes com bastante injustiça. Nós vamos falar sobre um e depois sobre outro. Primeiro, sobre Francis Bacon, já vivido entre 1561 e 1626. Então, é bem mais próximo do nosso tempo do que os clássicos gregos, né? O Francis Bacon foi fundador da lógica moderna baseada no método experimental e indutivo. E aqui vai surgir um princípio que depois tem uma aplicação na administração, que é a prevalência do principal sobre o acessório. Quando se trata de métodos de resolução de problemas, os melhores métodos fazem distinção daquilo que é central e as coisas que são periféricas, porque aquilo que é central é nevrálgico, então você pecar ou se comprometer administrativamente naquilo que é mais essencial pode representar um risco, aliás, pode não, certamente representa um risco muito maior, pode gerar falência de uma organização. Quando você eventualmente tem algum tipo de problema naquilo que é mais periférico, aquilo também gera desgaste, mas é algo menor, né? É algo que pode dar tempo de resolver. Então, assim como naquela lógica que nós adotamos lá para falar dos filósofos clássicos, né? Vamos pensar nessa abordagem mais pragmática, racional, metodológica que está presente aqui em Francis Bacon. Ele, claro que ele olha para essas questões do empirismo, mas ele também já antecipa algumas questões de método e a utilidade do conhecimento. Os primeiros passos do utilitarismo. Então, quando se fala do princípio da prevalência do principal sobre o acessório, isso é uma visão utilitarista. O que eu tenho que fazer? Que administrar geralmente tem passos de utilitarismo muito significativos, né? Administrar, né, passa a ser observar a realidade, experimentar e extrair princípios úteis para a ação. As principais contribuições de Francis Bacon para a administração. Primeiro é a fundação do empirismo moderno, né? Aquela experiência sistemática. Nós temos muitos métodos de formação que utilizam isso para o crescimento das pessoas. Por exemplo, no campo da administração, é bem comum os estudos de caso. Um estudo de caso nada mais é do que uma realidade prática, que geralmente tem um problema a ser resolvido, e as pessoas se debruçam sobre esses problemas e buscam, com uma experiência, desenvolver soluções para aquilo. Então, o conhecimento válido nasce de uma experiência sistemática e não necessariamente da autoridade ou da tradição. Então, todo método indutivo e experimental, ele passa por alguns pontos fundamentais de observação da realidade, de identificação de padrões e formulação de princípios gerais. Algumas áreas de saber, inclusive não das ciências sociais aplicadas, até no campo da saúde, por exemplo, o pessoal usa métodos que vão ser baseados em evidências. Por exemplo, medicina baseada em evidências, enfermagem baseada em evidências. Nada mais é do que uma aplicação desse método, identificação de padrões, e para aí sim formular princípios gerais. E pode acontecer também esse tipo de formulação nas organizações, nas empresas, nas instituições. Prevalência do essencial sobre o acessório, nós já falamos. Eu quero também falar sobre esse conhecimento orientado para a prática. Tá? O conhecimento é uma fonte de poder. É importante a gente saber isso. Então, o conhecimento deve servir como uma forma de transformação da realidade. Então, aquela experiência empírica, prática,
quando categorizado em padrões e que gera possibilidades ou métodos para transformar a realidade, aquilo deve ser utilizado com o maior prazer. Ok? Então, que tipo de aplicações contemporâneas nós poderíamos ter de Francis Bacon? Por exemplo, análise de dados, aprendizado ou aprendizagem organizacional, os princípios de melhoria contínua. Todos os métodos japoneses de qualidade utilizam esses princípios de melhoria contínua, né? E a gestão baseada em evidências. Aqui então falamos sobre Francis Bacon, deixa eu falar agora sobre René Descartes, que é um ícone do método, da racionalidade, e ele também tem os seus princípios, né? Quero destacar aqui o princípio da decomposição dos problemas. O que exatamente é interessante a gente saber a respeito de Descartes? Sobre o princípio da dúvida sistemática, ele chama de princípio da evidência. Não aceitar nada como verdadeiro antes de checar, de saber com certeza que aquilo é verdadeiro. Você tem evidências suficientes para saber que é verdade. Porque hoje em dia isso tem sido desconsiderado. As pessoas ouvem alguma coisa ou leem alguma coisa nas redes sociais, às vezes já consideram como verdade. Você está na internet, você está no Instagram, é verdade. Não, tem que checar fatos. Então, o primeiro ponto é, antes de acreditar, duvidar. Sistematicamente eu duvido. É um princípio de ceticismo. Não quer dizer que eu estou recusando aquela ideia, mas eu tenho que ter evidências suficientes para saber que é verdade, antes de considerar aquilo como algo que eu utilize nos meus processos decisórios. Depois disso, tem o princípio da análise, ou o princípio da decomposição, que basicamente é fragmentar, dividir um conjunto enorme de problemas em problemas menores. Porque é difícil em uma organização você resolver tudo ao mesmo tempo. Então, ao decompor, ao dividir em partes menores, e às vezes associando com outros princípios, por exemplo, da divisão do trabalho, você pode alocar pessoas diferentes para resolver problemas diferentes. Então, várias frentes de ação. Ainda mais se você associar com o princípio da síntese ou da composição, que na prática nada mais é do que você começar dos problemas mais simples para depois avançar para os mais complexos. Então, este princípio é um princípio interessante, porque na medida em que você resolve diversos problemas menores, o tamanho geral, o tamanho total do problema vai ficando menor. Né? Vai ficando menor, você vai diminuindo o núcleo do problema. Né? Você vai tomando uma sopa muito quente, esfriando pelas beiradas. Né? Então, o princípio da síntese ou composição é uma técnica de solução de problemas dos mais simples para depois avançar para os mais complexos. Até mesmo porque, ao resolver os mais simples, você já adquire alguma experiência e vai desenvolvendo uma motivação, você vai vendo o fruto de um trabalho e aquilo também motiva a continuar na solução dos problemas. Princípio da enumeração ou da verificação. Tem que fazer um checklist. Na medida que você vai concluindo as coisas, corre o risco de deixar algo pela metade ou inacabado. Então, o checklist é: será que eu não esqueci nada? Então, vai checando, item a item, tudo aquilo que eu precisaria fazer para resolver esse problema que já foi decomposto, já fui trabalhando dos mais simples para os mais complexos, agora eu preciso ver se não esqueci nada. Esse é o método cartesiano. E o pessoal diz que é um método mais reducionista. Quando eu falo assim, o pessoal diz, é um pensamento às vezes dominante na academia, dentro do campo das universidades, né? Mas é um método prático, é um método pragmático que se aplica em muitas situações, né? Às vezes se discute de uma forma crítica, ampliada, mas não se resolve nada. E aí o pessoal que critica muito e não resolve nada vem falar mal do método cartesiano. Poxa, tem que aproveitar bem o método cartesiano porque ele tem muita aplicação. Né? Administrar, nesse caso, no modelo de René Descartes, é uma forma de pensar ordenadamente,
com lógica e com verificação, né? Então, aqui está o modelo do Descartes. Algumas aplicações contemporâneas no planejamento estratégico, na tomada de decisão racional, na gestão por processos, no próprio controle e avaliação, ao fragmentar problemas, quando se trabalha, por exemplo, com critérios de departamentalização de uma empresa, eu diria que aquilo tem tudo a ver com o método da decomposição. Tanto Francis Bacon como Descartes trouxeram bases para o método científico na administração, né? Bacon fornecendo o conteúdo empírico de observação da realidade e Descartes trazendo a estrutura organizacional, que é um método lógico, né? E juntos eles preparam o caminho mais à frente para o método científico, taylorista, para a racionalização do trabalho, e não só para Taylor, mas para todos os seus seguidores. Ok? Então aqui nós vimos alguns filósofos pragmáticos. Aqui, influência de filósofos que eu chamo de modernos ideológicos. Quero falar de Hobbes, de Rousseau e de Karl Marx. Agora nós avançamos um pouco mais no tempo e vamos falar de autores que influenciaram profundamente as formas de organização do Estado, das instituições e do trabalho. E também geraram certamente muita polêmica, né? Não quero tratar aqui de uma forma ideológica, né? Mas de fato as ideias marxistas influenciaram profundamente a forma de organização do Estado. Embora eu particularmente tenha muita resistência com o seu modelo, porque é um modelo que discute muito e produz nada. Produz pouquíssimo, eu acho que produz nada, né? Mas nunca vi o marxismo produzir alguma coisa útil na sociedade. Mas vamos lá, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fala sobre a ordem, sobre a autoridade, sobre o controle do Estado. Veja que ele defendia um governo absoluto em função de sua visão pessimista da humanidade. O povo renuncia aos seus direitos naturais em favor de um governo que impõe a ordem social. Aqui tem um grande problema, porque os direitos naturais não deveriam ser renunciados. Não duvido e não sou contra você cuidar da coletividade. De forma alguma, nós temos que cuidar dos direitos gerais, dos direitos de todos, dos direitos sociais, dos direitos de uma população. Mas os direitos naturais não podem ser suprimidos em detrimento dos direitos dos outros, né? Ou de uma coletividade. É bom pensar sobre isso, né? Mas eu quero tratar agora muito mais na perspectiva das contribuições para a administração. Veja, ele faz essa visão pessimista da natureza humana, mas essa centralização do poder nas mãos do Estado é complicadíssima, porque o Estado vai ampliando os seus tentáculos cada vez mais, diz que é para garantir ordem e previsibilidade, vai aumentando, né, a sua influência nas estruturas hierárquicas. Perceba que as instituições às vezes são tomadas e que você fica com poucas capacidades de fazer com que elas funcionem bem. A autoridade formal nem sempre é vinculada a um bem da coletividade, muitas vezes é muito mais de grupos de poder, e as regras são rígidas de controle. A centralização sempre foi um problema. Hoje, quando a gente estuda modelos organizacionais, os modelos centralizadores são extremamente criticados, e com razão, porque eles amarram demais. Então, qual que é a ligação que Hobbes tem com a administração? Ele vai fornecer as bases para o modelo burocrático, que nós veremos em aulas posteriores, o modelo da burocracia, da racionalidade, da tipologia ideal weberiana, né? A ênfase está nas normas, na disciplina, no comando. O fato é que as organizações excessivamente hobbesianas tendem a ser rígidas, pouco inovadores e autoritárias. É difícil você sobreviver a
ao Leviatã. Né? Pois bem, vamos falar agora sobre Rousseau. Rousseau, deixa eu só voltar aqui, eu tenho que achar um slide aqui. Defensor do contrato social para registrar os acordos de vontades das partes. Via o homem como um ser bom e afável, deturpado pela sociedade. Então, todas as pessoas nascem boas, a sociedade é que corrompe. É isso aí que o modelo de Rousseau está defendendo, que eu particularmente acho uma grande falácia, né? Porque é uma forma muito fácil de julgar responsabilidades para terceiros, às vezes das faltas de passos e de compromissos que o indivíduo tem. Né? Pois bem, o contrato, o consenso, a legitimidade são elementos centrais de Rousseau. A administração precisa de legitimidade, não apenas de força. Isso aí é uma ideia interessante de Rousseau, né? Porque quando se trata de contratos sociais, você vai estabelecer normas aceitas na coletividade, né? Entre as partes. Aquilo é uma garantia, isso é interessante. E que contribuições relevantes isso vai ter para a administração, além dessa ênfase da vontade coletiva, né? Na verdade, a ligação com a administração vai se estabelecendo nas relações de trabalho, vai ser regida por contratos, na participação nos consensos e negociações que são produzidas, seja na influência em uma gestão participativa, em modelos democráticos de governança, em todas as teorias humanistas. Né? O fato é que o excesso da idealização de consensos pode fechar os olhos para conflitos reais e que são de interesses nas organizações. Você acreditar que todo mundo é bom vai fazer com que você precocemente vai se decepcionar. As pessoas não são boas por natureza. Não, elas não são. Na verdade, eu creio muito mais que as pessoas têm um sentimento muito centrado nas suas próprias necessidades, o que lá no fundo, no fundo, é uma característica de egoísmo. Eu quero resolver os meus problemas primeiro. Você quer resolver os seus problemas primeiro. Se tiver alguém da sua família passando fome e um estranho passando fome, você vai atender, se puder, primeiro a pessoa da sua família. Isso não é algo errado, é uma questão de proteção das pessoas que a gente gosta, né? E agora vamos falar sobre Marx, sobre o marxismo e o que vai acontecer. Aliás, quais as influências do modelo que ele defende, né, de Estado para a administração. E depois também eu vou falar um pouco sobre alguns elementos que eu considero um pouco mais críticos ao modelo. Primeiro, o Estado era visto como um instrumento de dominação. Por isso que ele defendia a revolução, a luta de classes, como uma forma dos funcionários, dos proletários assumirem o poder e assim conquistar a distribuição justa das riquezas, né, sem aquela exploração do mais-valia, né, que é um conceito que também Marx trabalha. O que seria interessante a gente entender? E aqui tem um ponto digo que é um ponto sensível, né? A estratégia correta que nós precisamos ter é reconhecer que Marx viu algumas coisas, né? Ele delimitou algumas coisas, mas ele errou também, né? Veja que ele foi um dos mais contundentes críticos das contradições do capitalismo industrial, lá do século XIX, nós já estamos no século XXI, né? Então ele trouxe algumas contribuições relevantes para a administração. E temos que reconhecer isso. Por exemplo, a denúncia, as condições degradantes de trabalho e a exploração e a alienação do trabalhador, isso é legítimo. Né? Nós não podemos aceitar, independente de qual que seja a concepção ideológica que a gente tenha, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, toda a condição degradante, toda a exploração, toda a alienação do trabalhador é maléfica para a sociedade, para as pessoas. Né? E por isso que aquela lógica de conflito estrutural nas organizações foi o surgimento, digamos assim,
do sindicalismo. O sindicalismo originário tinha uma característica diferente do que o sindicalismo de hoje, né? Porque era um sindicalismo preocupado em defender as condições de trabalho de uma categoria. Hoje, a maior parte dos movimentos sindicais tem enveredado por um caminho diferente, né? Muito mais de discussões políticas e ideológicas do que defesa de categorias. Isso é uma ressalva que se tem que dizer, né? Mas a legislação trabalhista também cresceu a partir dessas ideias, isso é bom, porque a regulação dos vínculos de trabalho precisa estar às claras, né? Para que não haja exploração do trabalho das pessoas, né? E a própria crítica que se faz a algumas organizações que são excessivamente centralizadoras ah, é presente, né, no nosso dia a dia, né? E aí são fatos históricos. A gente tem que perceber que nós avançamos muito na legislação trabalhista, na capacidade de envolvimento das pessoas nas decisões organizacionais. Agora, existe um reducionismo econômico nas ideias de Marx, né? Porque ele reduz toda a complexidade da sociedade a uma luta de classes e a uma estrutura econômica. Né? Na administração, ele ignora fatores importantíssimos, por exemplo, aliás, nem tinha como atender, né? Porque ele não olhava para a administração como uma ciência, mas como uma estrutura de dominação, né? Dos capitalistas, né? Por isso foram ignorados fatores como cultura organizacional, a motivação individual, aspectos de liderança e inovação, o próprio empreendedorismo. O empreendedorismo é massacrado pela ideia marxista. É como se fosse um movimento antissocial, quando na verdade a gente percebe que o empreendedorismo é uma forma de superação de condições de exclusão que muitas pessoas têm pelo seu trabalho, pela sua criatividade, né, por aquilo que se faz, aquilo que se produz de valor. Então, aqui há uma crítica que se deve fazer ao modelo marxista. Outra coisa é entender a visão determinista do ser humano que Marx tinha, né? Ele dizia que necessariamente você era ou alguém que dominava ou que era dominado. Aquele negócio de classes, que divide as pessoas em vez de aproximá-las, é algo bastante perigoso. Né? É uma visão muito determinista do ser humano, né? E que também eu entendo isso como um sofisma, né? Porque isso colide diretamente com aquilo que na administração se construiu ao longo de mais de um século de história de teoria, de epistemologia da administração. E as abordagens comportamentais, inclusive, né? As teorias motivacionais, muitas coisas deste modelo ou da gestão por competências é simplesmente negado por um retorno descontextualizado às ideias do marxismo. Né? E há muita hostilidade à iniciativa privada e ao empreendedorismo. Algo que quem faz ciências econômicas, quem faz administração, deve olhar com mais calma essas coisas, né? O capital é visto quase que exclusivamente como um instrumento de dominação. Imagine você defender a ideia, eu sou um investidor, né? Estou aqui no mercado de capitais, né? Tenho ações. Você é um dominador, você é um explorador do trabalho de outros, né? Na prática administrativa, isso dificulta bastante a compreensão da criação de valor, do próprio reconhecimento do risco que há no empreendedorismo. Você deixa de ser um defensor da eficiência organizacional, porque o direito das categorias é mais importante do que a eficiência de uma organização. Isso compromete sustentabilidade econômica. Então, pensem bem nessas coisas, né?
Agora, veja, tem um problema empírico também, que você vai perceber. As experiências históricas da aplicação do marxismo resultaram em economias ineficientes, burocracias autoritárias, supressão de liberdades e baixa capacidade de inovação. E tem que ser muito criativo para defender esse modelo. Tem que ser muito criativo mesmo, né? E você tem muitos resultados históricos que você pode comprovar, né? Tá? Então, veja, Marx é importante e precisamos reconhecer isso para entender os conflitos e as tensões do capitalismo e para, a partir disso, criar modelos melhores nessas relações entre as pessoas, mas ele é insuficiente para explicar como as organizações funcionam, como elas inovam e como se sustentam. Tá? Então, por isso, a administração moderna dialoga com algumas críticas marxistas, mas rejeita o seu reducionismo, o seu determinismo, as suas soluções centralizadoras. Ok? Pois bem, vamos adiante para os próximos itens aqui do nosso material, da nossa videoaula. Vamos falar sobre a organização da Igreja Católica. A Igreja Católica é uma organização milenar. Nós temos a contagem dos anos no mundo ocidental praticamente coincidindo com o tempo de vida da Igreja Católica, né? Ou da Igreja, né? Que depois teve suas divisões. E eu não quero tratar isso aqui numa perspectiva religiosa, mas numa perspectiva estrutural. Aqui em tela nós temos o atual e os últimos papas. Na primeira linha, uma sequência de papas italianos, né? Depois tem uma alternância, muda um pouquinho a filosofia, depois tem João Paulo II, que era polonês, depois tem Bento XVI, que era alemão, tem o Francisco, que é argentino, e atualmente o Papa Leão, né? Leão XIV, que é americano. O que eu gostaria de falar sobre a Igreja Católica? E por que é importante a gente entender isso na administração como uma influência empírica para o surgimento da administração? A Igreja Católica foi a organização mais duradoura, complexa e territorialmente extensa da história ocidental. E a gente precisa reconhecer isso porque isso exige técnicas avançadas de administração. Primeiro, porque ela é uma organização formal e hierárquica. A Igreja Católica desenvolveu, séculos antes das empresas modernas, uma estrutura organizacional clara e funcional. Havia uma contribuição, e ainda há, uma contribuição de uma hierarquia bem definida dos papas, arcebispos, bispos, padres, diáconos. Existem cadeias claras de autoridade e responsabilidade, diferenciação entre as funções e os níveis decisórios. Então, isso traz uma influência direta na administração, porque são princípios de estrutura organizacional, seja para autoridade formal, para desenhos de organograma, a unidade de comando, que inclusive se constituiu em um dos 14 princípios da administração por Fayol, lá na teoria clássica da administração. A Igreja Católica também traz uma centralização normativa, uma descentralização operacional. Veja que a estrutura da igreja ela combina com uma centralização doutrinária, mas com uma execução descentralizada. Né? As dioceses espalhadas no mundo todo deveriam manter a unidade doutrinária. Então, se não tivesse uma estrutura com o desenho que se constituiu, isso seria muito difícil de ser preservado ao longo do tempo, né? Então, veja que, de fato, nós temos uma grande instituição complexa, centenária, milenar, né, e que precisa manter sua doutrina, seus dogmas, suas normas, mas numa prática no dia a dia das paróquias e dioceses,
que vão operar localmente e se adaptar às realidades regionais, a uma cultura regionalizada, idiomas diferentes, né? Veja que na administração, ah, todos os modelos de centralização estratégica e descentralização operacional se alimentam na fonte da inspiração da organização da Igreja Católica, inclusive nos aspectos de padronização doutrinária e com uma autonomia local, né? Se faz por uma governança multinível, né? Esse modelo veio a inspirar muitas organizações multinacionais ou transnacionais, diversas redes organizacionais, franquias, sistemas federativos de gestão. Quero destacar ainda, antes de finalizar essa parte aqui da Igreja Católica, que a padronização, as normas e procedimentos também receberam influência dessa estrutura, porque a Igreja sempre operou com regras escritas, rituais e procedimentos padronizados, né? Os concílios que defendiam normas, né? Os dogmas, eles eram por escrito, né? Com rituais, procedimentos que ajudavam a preservar uma cultura no imaginário dos fiéis, né? Muitas contribuições administrativas vêm dali, por exemplo, os regimentos, os códigos normativos, os próprios procedimentos formais e rotinas institucionais, né? A influência na administração vai estar presente exatamente nisso, né? Sem contar, que eu acabei nem mencionando, os aspectos formativos de carreira e mérito institucional, né? Porque a igreja teve, ao longo dos séculos, estruturou processos sistemáticos de formação e progressão que permitem que um seminarista chegue a arcebispo, né? Claro que tem como subir mais, né? Mas é um papa só por vez, com raras exceções, né? Em momentos que se validou um papa emérito, ainda vivo, né? Enquanto outro já atuava com o papado. Mas a formação, a carreira e a meritocracia estão presentes no desenho da estrutura da Igreja Católica, que fez isso, e toda a administração de recursos em larga escala, com planejamento de longo prazo e continuidade institucional, né? Veja que a igreja não é um modelo absoluto, né, em termos administrativos, mas uma referência histórica fundamental. Deixa eu ir um pouco adiante para falar também de outras influências da administração. Aqui nós passamos agora para a influência das organizações militares. Desde os exércitos antigos até os exércitos da atualidade. Mas vamos imaginar as organizações militares que antecederam a administração como ciência. A administração como ciência vai surgir aí na época do Império Napoleônico ainda. Então, o Império, o exército de Napoleão era uma grande influência, como foi anteriormente o exército romano, como foi antes disso os exércitos gregos, né? Você lembra muito bem das táticas e das estratégias de guerra das cidades-estado, de Esparta, com as suas lutas e por fim, aquilo que fazia. Veja que o estratego, aquele general grego, analisava o ambiente das batalhas, pesquisava inimigos, identificava oportunidades e ameaças, preparava as tropas para a batalha, recrutava soldados, treinava, equipava os soldados, motivava, liderava as tropas. Se você fizer uma analogia a isso com a gestão de pessoas na contemporaneidade, você vai perceber que está muito presente. Um CEO que está fazendo a gestão de uma empresa, ele não vai ter necessariamente inimigos para pesquisar, mas vai ter concorrentes para entender a prática, né, dos concorrentes, né? Veja que ele não vai ter tropas para liderar, mas ele vai ter um conjunto, uma equipe de trabalho para liderar. Normalmente os exércitos gregos venciam inimigos mais equipados e mais numerosos, né? E aquela expressão estratego
dá origem à palavra estratégia e a expressão planejamento estratégico, muito utilizada nos dias atuais. Eu quero voltar um pouco mais na história e falar sobre uma obra que eu indico a leitura a vocês. Quem quer entender um pouquinho mais de estratégia militar e corporativa por meio da arte da guerra, pode ler a arte da guerra e entender as lições de Sun Tzu. Aqui tem 3 exemplos que são mencionados. Eu não vou falar destes 3 exemplos agora, para nossa aula não ficar, nosso vídeo não ficar muito mais longo do que já está. Mas veja, por exemplo, a emboscada da chama da grama em chamas. Sun Tzu descreveu o uso do fogo como uma arma estratégica, porque ele usava aquilo para dar fumaça e confundir, né, os exércitos inimigos. Nem sempre, e Sun Tzu também vai explicar isso, nem sempre entrar em guerra é o melhor caminho. Às vezes você tem que evitar uma guerra. E sempre que você evitar e conseguir evitar uma guerra, é melhor. Agora, eu vou deixar com uma sugestão. Pesquise sobre as 180 concubinas do rei. Você vai achar essa história trágica e engraçada. Estou dando um spoiler para quem não conhece, embora seja uma literatura muito antiga, né? Mas para quem não leu, é um spoiler. Mas leia a historinha sobre as 180 concubinas do rei, você vai achar engraçado e também vai achar uma lição de administração. Então, deixa eu continuar aqui falando agora sobre a Revolução Industrial e a influência da Revolução Industrial para a prática administrativa. Lembrando que antes da Revolução Industrial, a produção era totalmente artesanal, de pequena escala. Um mestre controlava todo o processo e as relações de trabalho eram muito pessoalizadas. Com a Revolução Industrial, as máquinas substituíram as ferramentas e a mão de obra braçal. Então a produção ficou em larga escala, trabalho mais fragmentado e centenas de pessoas fazendo partes muito pequenas do processo produtivo. Você vê em tela, inclusive, aquela imagem de Chaplin, que é famosa, do filme Tempos Modernos. E de fato, as pessoas faziam tarefas bastante repetitivas, mas o volume produzido e a escala de produção subiu exponencialmente. Então, a Revolução Industrial trouxe grandes ganhos em termos de produtividade, né? O que ela trouxe? Não como uma novidade absoluta, mas a divisão do trabalho e a especialização passou a fazer parte da rotina administrativa, cada trabalhador fazendo apenas a sua parte do processo, aumentando a eficiência. O controle se tornou mais complexo, porque você não consegue atribuir responsabilidades com tanta facilidade. Como consequência, teve mais produtividade, mas teve também um impacto negativo, porque o trabalhador perdeu aquela visão do todo. O trabalho ficou repetitivo e padronizado, né? Como influência para a administração, o que eu posso destacar? A estruturação de tarefas, definição de funções, a especialização e toda a base para os desenhos de cargos e salários vem dali. Tá? Perceba que no caso da divisão do trabalho, Adam Smith, que é um teórico liberal clássico, defendia também, né? A Revolução Industrial trouxe um crescimento das organizações e uma implementação de uma hierarquia com muitos níveis hierárquicos. As fábricas cresceram com mais trabalhadores, mais máquinas, mais capital investido, mais riscos também, o que gerou uma necessidade prática de planejamento, de coordenação e de controle. Ou seja, a Revolução Industrial clamava por método científico administrativo, né, para funcionar bem. Né? Isso vai gerar influências na administração a posteriori, né, porque toda a hierarquia formal, a separação entre quem planeja e executa, ou até mesmo a criação de níveis de chefia, vão surgir dali. A própria figura
do gerente, né, nasce no caso das empresas da Revolução Industrial, porque era algo que não existia nas oficinas artesanais que precederam a Revolução Industrial. Outra coisa que vai ser uma influência significativa, que depois vai moldar o Taylorismo, é a padronização, a gestão do tempo e a disciplina. O tempo deixou de ser algo natural, do fluxo normal de trabalho. Assim, as pessoas passaram a ser cobradas, né? Passou a ter tempo de fábrica, o relógio ou os cronômetros passaram a substituir o ritmo humano, as jornadas de trabalho se estenderam, ficaram fixas, houve um ritmo imposto pela máquina. Então, o controle do tempo passou a ser muito mais rígido. Como influência para a administração, vai ter controle de horários, livro, ponto. Hoje em dia, não é mais com assinatura que era antigamente, né? As empresas têm modelos alternativos de controle de frequência, né? A padronização dos métodos também é uma consequência da Revolução Industrial, toda a disciplina organizacional e medição de desempenho. O fato é que também alguns problemas sociais surgiram ali e que exigiram, a posteriori, respostas gerenciais, seja pelas jornadas extenuantes, trabalho infantil, baixos salários, ambientes insalubres. Eu quero falar sobre isso em uma aula depois, uma aula mais à frente, quando nós falarmos sobre o ambiente, o contexto para o surgimento da teoria científica. Então, me permitam ir mais rápido nessa parte agora que está tratando da Revolução Industrial. Eu quero falar sobre os economistas liberais e clássicos, porque a administração vai surgir como ciência em um ambiente econômico liberal, marcado pela competição de mercado, na lei do equilíbrio da oferta e da demanda, ou seja, o liberalismo econômico. Então, os ícones que vão ser mencionados aqui vão ser Adam Smith, o mais conhecido de todos, muito possivelmente, Bastiat e Alexis de Tocqueville. Veja que esses economistas liberais clássicos trouxeram contribuições sobre o mercado liberal, sobre o estilo libertário e sobre as forças do mercado como um sistema democrático, né, que é o que Alexis de Tocqueville defendia. Começando com Adam Smith, defendia as liberdades individuais, o liberalismo econômico da mão invisível. É uma expressão que ficou muito famosa, embora não seja tão citada assim, né, na obra de Adam Smith. Né? Mas, enfim, está aqui, né, posta na nossa tela. Fala sobre a propriedade privada, né, sobre o Estado mínimo, sobre a natureza humana, incentivando o trabalho e a produção de riquezas. É interessante a gente olhar para Adam Smith. Vocês que estudarão mais a fundo esse tema, sabem que ali vai se defender muito da eficiência, da divisão do trabalho, da coordenação e a própria busca racional do interesse individual em mercados livres gera uma eficiência coletiva. Porque no meu anseio individual de ter lucratividade, de prosperar na vida, eu vou criar soluções que na cadeia de produção, aliada à solução criada pelo outro, e pelo outro, e pelo outro, vai gerar uma eficiência coletiva muito difícil de ser igualada. Né? Economistas mais recentes depois vão trabalhar sobre isso, por exemplo, Milton Friedman, né? Você pode falar sobre a cadeia da produção de um lápis. Pesquise na internet que você vai ver Milton Friedman falando sobre o quanto que um mercado globalizado no interesse da individualidade vai fazer com que uma solução seja produzida para muitas pessoas e milhares de pessoas para produzir bens simples. Então, quais as contribuições essenciais aqui do Adam Smith? A divisão do trabalho como uma fonte de produtividade, a mão invisível do mercado,
A riqueza das nações vai trazer todos esses conceitos, né? O Estado mínimo, aqui, é algo que vale a pena olhar com carinho, porque a ineficiência de um Estado interventor e máximo gera problemas que às vezes depois impedem você fugir daquela armadilha, sabe? Então, o Estado mínimo, o Estado não administra a produção, ele só vai criar regras gerais. Isso é bem mais numa lógica que não é libertária necessariamente, porque ele trabalha com algum grau de regulação, né? Qual que é a influência direta na administração? Vai trazer influência para a organização do trabalho, para a especialização das funções, a ideia de coordenação sem um controle central absoluto, o próprio interesse de oferta e de demanda vai gerar um certo equilíbrio nas relações entre os mercados, né? Uma gestão orientada à eficiência. Daria para ler isso dizendo que a administração surge para organizar a eficiência interna de empresas que competem livremente no mercado. Todo modelo taylorista vai ser para isso mesmo, para gerar uma eficiência para uma indústria, para competir com a outra indústria. Depois, a eficiência que cresce em cada uma das organizações vai gerando uma riqueza que depois vai ser enorme, né? Então, a eficiência individual, a eficiência organizacional de uma empresa, aliada à eficiência das demais empresas, vai gerar uma economia forte que vai ser regulada pelos preços e pelas intenções de consumo ou de venda das pessoas. Tá? Aqui nós estamos falando do Adam Smith. Sobre Bastiat, alguém que falou muito sobre os incentivos, sobre os custos ocultos, sobre a racionalidade econômica, né? Bastiat era um libertário. Ele era liberal com viés libertário. Ele não aceitava a interferência do governo nas questões individuais, exceto em questões muito pontuais, que seja para garantir moralidade e para garantir propriedade. Os impostos, especialmente os altos impostos, são vistos como expropriação. Então, se você já estudou um pouquinho sobre essa linha, talvez você já tenha ouvido, né, a expressão todo imposto é roubo, porque o Estado vem e tira do indivíduo. Há que se olhar por ângulos diversos esta questão, né, porque o Estado não se financia, o Estado não produz nada, né, o Estado só se financia com taxas e com impostos, né? Por isso que um Estado eficiente e mínimo é muito defendido por estes autores, economistas liberais clássicos. É interessante que o Bastiat ele fala que boas decisões, defendia, né, que boas decisões exigem considerar aquilo que se vê e aquilo que não se vê. Porque tem muito daquilo que o Estado produz, o Estado não produz nada, né? Do que o Estado faz, que é visto. Mas tem muito que não é visto também. Das contribuições essenciais do Bastiat é a crítica à intervenção estatal excessiva. Ele defende radicalmente a propriedade privada, não tem esse negócio de tirar, né, ou de impor impostos, né, até mesmo porque existem custos indiretos e efeitos colaterais que essa relação vai gerar. Os impostos sempre são vistos como forma de expropriação quando aplicados excessivamente, né? Qual que é a influência direta na administração? Análise de custos, avaliação de impactos indiretos, a racionalidade econômica das decisões, atenção aos incentivos criados por regras e políticas. Então veja que é uma linha bem libertária mesmo, né? Uma tradução administrativa disso aqui nos permitiria dizer que
ah, as decisões gerenciais precisam considerar não apenas aquele efeito imediato, mas todas as consequências econômicas. E isso me faz muito sentido, né? Porque não adianta você pensar em resolver hoje e comprometer toda uma eternidade. Aliás, o modelo keynesiano faz isso, né? O modelo keynesiano, daqui a 100 anos estaremos todos mortos. De fato, estaremos, né? Mas nossos descendentes vão ter que pagar a conta de uma irresponsabilidade nossa de hoje. Então, vale a pena pensar sobre essas questões. Alex de Tocqueville, me permitam fazer a leitura do que está na tela. Ele fala sobre as associações voluntárias, são uma força social muito mais potente e extensiva que o Estado. O mercado é o sistema mais democrático que existe. E a vigilância moral é necessária. Ok. Então ele é um pouco mais rígido, inclusive, que o Bastiat. Quando ele fala sobre o papel do Estado para fazer uma vigilância moral, é para preservar os costumes aceitos e a moralidade aceita numa sociedade. O mercado, por si só, se resolveria democraticamente. É uma analogia interessante, né? Porque o que ele está dizendo, a grosso modo, é o seguinte: a livre concorrência é uma eleição. E as pessoas com dinheiro, com moeda na mão, que vão lá comprar um produto e deixam de comprar o outro, estão exercendo a sua democracia de voto, de escolha, de compra. Então, o fato de alguém comprar um produto e não comprar o outro, significa que ele está acreditando que esse produto é melhor por algum motivo, tem algum critério de valor percebido que ele esteja colocando ali. E se não percebe, às vezes pode ser o preço, né? Porque os mercados originários, né, da administração, os primeiros estudos administrativos, trabalhavam na competição por preço e não por diferenciais, por marca, por atributos de valor. Então era um negócio muito mais restrito ao preço. Mas é uma ideia interessante essa de que o mercado é democrático, porque havendo concorrência e múltipla concorrência, aqui, claro que aquilo não funcionaria com monopólios, né? Teria que ter múltipla concorrência. Então eu, com o meu voto, né, com os meus R$ 50, vou lá e compro o lanche que eu quero. Você, com seus R$ 50, vai lá e compra o lanche que você quer. Você está votando num, eu estou votando no outro, ou votando no mesmo. Então, esse modelo democrático do mercado seria interessante. E as associações voluntárias, como a força social, é porque as parcerias de negócios se consolidam desta maneira. Porque no meu anseio por ganhar dinheiro, eu vou procurar um fornecedor que vai me vender no seu anseio de ganhar dinheiro e vai procurar o seu próprio fornecedor. E aí forma as cadeias de produção, né? Os clusters, os arranjos produtivos locais. Algo bem interessante, porque isso aconteceria de forma voluntária, jamais mediado pelo Estado, um Estado absolutista que controla tudo da economia, da vida, do pensamento das pessoas, né? Então, totalmente algo mais liberal. O que eu poderia ainda destacar a respeito de Tocqueville? Acho que é basicamente isso, né? Sim, uma ligação com o método administrativo. O método administrativo surge para responder a desafios impostos pelos livres mercados, produzir com eficiência, organizar pessoas e recursos e competir de forma sustentável, né? O Smith, para fechar, né? O Smith vai seguir a lógica da eficiência, o Bastiat vai seguir a lógica da racionalidade econômica, e o Tocqueville já fala mais na institucionalidade, um modelo institucional, né? Saibam vocês que a administração moderna é filha dos mercados livres, onde há concorrência, há necessidade de método para melhorar a produtividade e para melhorar a competitividade. E sem mercados livres, a administração não se desenvolve, né? E sem administração, as empresas também não vão sobreviver em mercados livres. Vamos passar para frente e falar sobre os
pioneiros e empreendedores. E aí estaremos fechando a nossa atividade de hoje, né? E nós estamos com a apresentação em tela de Cornelius Vanderbilt, John D. Rockefeller, Andrew Carnegie e o Morgan. Foram grandes empreendedores do início da indústria americana. Por que eles são destacados? Porque estavam atuando nas áreas estruturantes da economia e que permitiram com que os mercados se desenvolvessem como um todo. Por exemplo, Vanderbilt trabalhava na logística. Começou nas docas com navios, depois para a indústria das ferrovias, transporte de pessoas, mercadorias. Isso gerou uma integração territorial e de mercados que aproximou públicos, produtores e consumidores. Porque as ferrovias é que faziam todo o fluxo de materiais e produtos, que eram produtos muito restritos, não havia a diversidade produtiva e de marcas e de segmentos e de itens que tem hoje, mas aqueles bens de consumo de massa precisavam sair da região em que eram produzidas e chegar a todos os mercados. Então, é uma área estruturante, transporte, seja na navegação, que foi o início, né, do Vanderbilt, mas também de ferrovias, que foi o seu auge, né? Quais as lições importantes para a administração? A importância da infraestrutura para o crescimento econômico, a coordenação de operações complexas, controle de custos em grande escala, e a gestão de ativos, o que na área de ciências econômicas é algo interessantíssimo de compreender bem. Todo crescimento exige uma coordenação logística e um controle operacional rigoroso, né? Sobre Rockefeller. Rockefeller é muito conhecido pela sua atuação com o petróleo, Standard Oil, né? Standard Oil. Agora veja, nós não estamos falando de petróleo, nós estamos falando de energia. A área estruturante da economia que nós estamos falando aqui é energia, é combustível, são as cadeias produtivas e industriais. E isso fez com que as criações de Rockefeller fossem depois, muitas delas, incorporadas na administração. Veja, quando ele teve um conflito com o Vanderbilt na hora da distribuição do óleo, que era os seus produtos, aquilo que ele produzia com a indústria do petróleo, ele criou os oleodutos e trabalhou com uma integração vertical. Ele trabalhava desde o refino até a distribuição. Mais à frente, a indústria automobilística usou muito disso. Ford, o Fordismo usou muito da integração vertical também. Outras lições: padronização dos processos, busca sistemática por eficiência, redução de desperdícios e custos. Tem sempre a digital do Rockefeller nisso aí, talvez marcadinha de petróleo, né? Toda a eficiência operacional e padronização são vantagens competitivas decisivas. Carnegie, ele foi um gigante da siderurgia. A área estruturante da economia que ele estava era o aço, que era a base de material para industrialização, para construção, para ferrovias, para máquinas, né? Então, lições para a administração que são vistas em Carnegie. A escala produtiva, o investimento em tecnologia, a organização do trabalho industrial, a própria relação entre produtividade e custo, toda a escala e tecnologia exigem uma gestão profissional do trabalho e da produção. Então, nesse aspecto, o Carnegie foi essencial. Foi um cara que trouxe muitas lições importantes. Todos eles depois se tornaram filantropos também, né? Depois competindo com quem faria as maiores doações às universidades. Esses três que nós falamos agora, Vanderbilt,
O Carnegie e o Rockefeller, todos eles começaram do zero, começaram como pobres. Mas o Morgan, ele já vinha do segmento financeiro, né? E o segmento financeiro também é estruturante. Talvez tenha uma aderência maior aí com a área de estudos em ciências econômicas e administração, né? Ele trabalhava com o sistema financeiro de investimentos, trabalhava com crédito, com financiamento, com reorganização empresarial e trouxe muitas lições de governança corporativa, sobre reestruturação de empresas, porque ele trabalhava com holdings, né, que iam se movendo com participações de investimentos nos diversos campos de negócios, né, e buscava sempre ter o controle financeiro. E defendia algo que mais à frente Max Weber veio a defender na sociologia da burocracia, que era a separação entre propriedade e gestão. O fato é que as grandes empresas exigem controle financeiro, exigem governança, exigem gestão profissionalizada. Às vezes, tem muitas empresas, até mesmo pequenas, que podem ter boa qualidade produtiva, podem vender bem, mas chegam à falência porque não sabem fazer a sua gestão financeira. Então, aqui, grandes dicas para quem quer aprender mais aí sobre essa área, estudar um pouquinho sobre Morgan, porque ele foi um dos pioneiros neste setor, neste negócio. Eu quero, agora sim, para finalizar, deixar uma indicação de uma série que você pode assistir no History Channel. Uma série que tem episódios sobre esses personagens que estão postos em tela. Os 4 primeiros foram citados agora como pioneiros empreendedores, e o Ford não foi citado como pioneiro empreendedor porque ele já veio depois, né, que a administração já tinha um reconhecimento como ciência. Mas os 4 primeiros aqui, o Vanderbilt, o Rockefeller, Carnegie e Morgan, constituíram-se como antecedentes históricos da administração, porque eram pioneiros empreendedores antes da administração ser considerada uma ciência. Então, a indicação da série Gigantes da Indústria está no History Channel. Se você tem assinatura, pode assistir. Talvez até encontre, não sei se encontra, mas talvez encontre no YouTube. Ok? Feita a indicação, só mostro as referências usadas na produção deste conteúdo. Está aqui posto em tela. Gostaria muito que você lesse o material complementar. Me permita parar a apresentação, parar o compartilhamento e desejar a você uma excelente continuação da sua semana. As atividades a respeito dessa aula serão colocadas no Siga AA. Um grande abraço, na paz que excede todo entendimento.